Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nosso convite aqui para as redes sociais, seja na página do Facebook ou no canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. No canal do YouTube, você aciona o sino de notificações depois de se inscrever e tem acesso, então, a conteúdo gratuito. Hoje são centenas de vídeos disponíveis lá para vocês, para estudo do Evangelho, para estudo da codificação espírita de Allan Kardec, estudos específicos a respeito de aparições de Jesus, Sermão do Monte e a série Romanos verso a verso, que é o foco dos nossos estudos aqui. Lembrando, postagem sempre às segundas-feiras, sendo que ao final do mês, no sábado, nós nos reunimos aí no encontro ao vivo para tratar, na presença de um convidado, a respeito da sequência de versos estudados na carta aos Romanos, né? Aqui esse nosso encontro tem a intenção, encontro de hoje, né? A intenção de traçar aqui um resumo do que foi estudado no mês de agosto, desse ano de 2024, né? Lembrando que toda a sequência lá no canal do YouTube você vai encontrar uma playlist, listagem de vídeos, desde a introdução, passando por cada um dos capítulos e cada um dos versos. Essa é a intenção aqui, né? Por isso, Romanos, verso a verso. Esse olhar que temos de totalidade para a revelação divina aqui, no estudo concatenado entre Antigo e Novo Testamento, foco no Novo Testamento aqui, especial olhando para essa carta aos Romanos, uma das 14 cartas deixadas pelo apóstolo Paulo, que chegaram até a cristandade, né? Sendo ela a carta aos Romanos conhecida dentre os pesquisadores do cristianismo como o Evangelho de Paulo. Sim, Paulo de fato não escrevera um evangelho, não deixara um evangelho em nome dele. Pedira a Lucas, seu amigo, seu discípulo, para que desse vida a esse trabalho, e daí nasceu também, com a contribuição direta do apóstolo Lucas, entrevistas com Maria de Nazaré, o Evangelho de Lucas, com grandes contribuições das pesquisas realizadas ao longo de 30 anos, os relatos anotados pelo apóstolo Paulo, o Evangelho de Lucas. Mas as cartas de Paulo nascem num ambiente diferente, nascem num ambiente em que as comunidades cristãs demandavam determinadas situações em dúvidas e direcionava isso ao apóstolo. O apóstolo necessitado de dar estas respostas, não podendo estar presencialmente em cada uma dessas localidades das comunidades cristãs, escreve. Sabendo na preciosa obra, a obra-prima de Chico Xavier, Paulo e Estevão, Emmanuel vai nos trazer isto, de que foram pedido do próprio Jesus, pedido do próprio Cristo a Paulo, que usasse, entre aspas, os poderes do Espírito, que derramasse nessas cartas, inspiradas pelo seu próprio pensamento, trazidas através do acompanhamento espiritual de Estevão, sim, um dos primeiros mártires do cristianismo, que desencarnara em uma situação ocasionada pelo próprio doutor da lei Saulo de Tarso, Paulo, juntando de um lado, portanto, Marte, Estevão, e aquele que contribuíra em período de desvirtuamento de sua alma, doutor Saulo de Tarso, agora o revigorado apóstolo das nações, o apóstolo dos estrangeiros, o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Ele recepciona esse pensamento inspirado pelo Cristo, filtrado por Estevão, e que chega até Paulo e até os seus colaboradores neste ambiente de inspiração espiritual. Isto é derramado nessas cartas de Paulo. A carta aos Romanos é um repositório extraordinário de ensino da doutrina cristã. E o que nós vimos ao longo do mês de agosto,
que aqui vamos, assim, brevemente pontuar. Se quiserem, cada um dos versos, essa sequência dos versos que estaremos tratando hoje, olhando, portanto, para o texto de Romanos 3, entre os versos de 9 a 12. Romanos 3, versos de 9 a 12. Convido você desde já, então, a fazer essa releitura conosco, olhando para o texto, a partir aqui da tradução que vamos tratar, de João Ferreira de Almeida, tá? Dentro dessa tradução, nós encontramos a orientação do apóstolo, inspirado, a nos dizer o seguinte: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Palavras para reflexão aqui nessa carta aos Romanos, capítulo 3, como dissemos, entre os versos de 9 a 12. Né? Olhando para o conjunto dos versos que estudamos ao longo do mês de agosto, vamos pontuar aqui algumas questões de plano geral, que são fundamentais para a gente não perder a vista da lição central. Num olhar de primeiro momento, ouvindo, né? Eu tenho segurança nisso, que vocês ouvindo e ouvindo com atenção essas palavras do apóstolo, criam um incômodo imediato na gente. Eu fico a pensar, olha, aqui não há distinção no texto. Paulo está incluindo todos. Primeiro, ao questionar, lembrando, contexto do capítulo 3. Paulo está olhando para os de sua raça, para os judeus, que receberam em primeira mão a revelação divina através de Moisés e dos profetas, Decálogo, os 10 mandamentos, resumindo tudo isso. E ele questiona, seriam os judeus, por conta disso, privilegiados? Seria por conta disso os judeus agraciados por essa misericórdia de Deus de forma diferente das demais nações? Paulo já tinha essa falsa interpretação de pronto no verso 9, perguntando e ao mesmo tempo respondendo, um exercício retórico aqui para o ensino. Somos nós, e quando ele fala nós, está falando dos judeus, nós, mais excelentes, estamos numa condição diferenciada, melhor do que os demais povos? É categórico. De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos. Falando assim, olha daqui para trás o que já foi escrito. O que eu aprendi no Evangelho com Cristo Jesus. O que antes já demonstramos. Que tanto os judeus como os gregos, e quando trata dos gregos, ele está falando todo aquele que não é de Israel, os estrangeiros fora de Israel, os gentios, vai aparecer aqui também nas cartas do Novo Testamento, de forma geral, tanto os judeus como os gentios, portanto, a totalidade do gênero humano, todos eles estão debaixo do pecado. Estão, portanto, subjugados ao pecado. Entendendo o pecado aqui mais uma vez, gente? Dentro daquele simbolismo de que temos um alvo. Eu olho para o alvo.
O alvo é Deus. Por Ele fui criado. A sua vontade eu devo cumprir. Portanto, devo seguir os princípios, os preceitos da divina lei para alcançar comunhão plena com o meu Pai Criador. No entanto, há um problema no processo. A criação de Deus, em que ao mesmo tempo em que nos outorga, nos concede a vida, Ele nos concede também a liberdade de escolha. Uma liberdade de escolha, sim, relativa à nossa condição de criaturas, mas liberdade de eleger caminhos diferentes da vontade de Deus. Ao que muitos têm dificuldade de entender. Como assim? Deus me permite fazer algo diferente da vontade dele? Descumprir a vontade dele? Desobedecê-lo? Sim, Deus permite. Deus concede isso como uma via possível, mas também nos responsabiliza por isso. E outras e tantas vezes já rememoramos aqui com vocês. Deus nos conduz nesse processo educativo em amor. E toda relação de amor pede, necessita, se alimenta de liberdade. Lembremos, liberdade, não libertinagem. E se há liberdade, também lei divina, há possibilidade sim de escolha. Eu posso, portanto, ser afirmativo, dizer um sim para Deus e caminhar com Ele, ou posso dizer um não. Ao dizer um não, eu me desvio do alvo. E esse é o sentido original da palavra pecado. Errar, desviar, se afastar do alvo. E é nesse aspecto que Paulo está anunciando aqui para a gente. Todos estão debaixo do pecado. Todos estão subjugados a ele. Todos, portanto, se desviaram. Esta é a realidade espiritual profunda a ser reconhecida por nós. Comunidade de espíritos imperfeitos que habitam esta casa, escola, planeta Terra. E é por isso que a partir daqui, toda a minha visão de mundo, a minha tendência, a minha inclinação imediata, não é voltar-me para Deus. É dele me afastar, é criar atalhos que estejam de acordo com as minhas necessidades. E por isso falamos que a grande patologia do gênero humano é o egoísmo. Egoísmo. Eu crio para mim um mundo pelo qual tudo, absolutamente tudo, gira em torno da minha vontade, do meu desejo, do meu querer. Por isso se fala, né, o egocêntrico. Tudo está centralizado no meu ego. Tem como dar certo? Sabemos que não. Por isso os benfeitores espirituais, o Espírito de verdade que Jesus dissera, prometera, o Consolador, a relembrar suas palavras, a nos ensinar as demais coisas, nomeia o egoísmo de chaga principal da humanidade. E é isto que permeia o texto aqui, de Romanos 3, dos versos de 9 a 12. Todos estamos debaixo deste erro, deste descaminho, desse afastamento chamado de pecado. Por isso está escrito, afirma Paulo. E Paulo está olhando para o Salmo. Salmo está olhando para aquele que é, por nós, nomeado, classificado como Salmo de número 14. Depois tiver interesse, vai lá, consulta, faz a releitura.
Salmo 14, que a afirmativa é transcrita aqui pelo apóstolo. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, porque optamos pela injustiça, que é estar em desconformidade com a divina lei e, portanto, causar uma deformidade na nossa alma. Percebam que não é algo leve, que exige apenas um ajuste de personalidade, apenas um reconhecimento de que algo não vai bem, que eu preciso mudar. Mas vamos de boa, vamos tranquilo, que no final tudo vai dar certo. Não, mas a mensagem do Evangelho deve causar um impacto diferente na gente. Um reconhecimento de que, por Deus, olha o estado em que eu me encontro, afastado da fonte geradora da vida, que é Deus. Como? Por quê? Por qual razão? Ainda que neste estado de rebelião diante de Deus, ele responde em amor, ele responde em misericórdia, ele se debruça, entre aspas, uma forma de expressão, ele se debruça sobre o gênero humano e nos corrige, é fato. Por vezes nós bem sabemos, energicamente, mas faz tudo isto em nosso proveito, em nosso benefício, para nos resgatar, para nos retirar deste abismo do qual nós próprios nos lançamos. Não há um justo, não há sequer um. Não há ninguém que busque a Deus. E tudo que Paulo está escrevendo aqui é o quê? É sobre a perspectiva desse gênero humano olhando para os indivíduos, eu e você, abandonados somente, apenas tão somente aos nossos desejos, às nossas vontades, às nossas inclinações imediatas. É para esse estado mental que Paulo está olhando, como que a nos alertar, cuidado. Cuidado para os apelos imediatos do teu coração corrompido. E é por isso que o Evangelho vem como um medicamento que nos cura. Porque nos tira desse egocentrismo e recoloca Deus no centro de tudo. A fazer o eterno convite de cumprir em nossa vida a vontade do Pai. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Na oração dominical? Pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade, na terra como no céu. Essa é a confissão de um filho que deseja ter o seu coração regenerado. E é isto que nós, de fato, precisamos. Não adianta que a gente se sentir ofendido com as palavras de Paulo. Porque em consciência nós sabemos que é a verdade. E lembrando, Paulo se coloca junto aqui na conversa. Ele não está gerando exceção. Ele está dizendo todos se extraviaram. Todos. E todos é todos, gente. Não há exceção aqui. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. A palavra é pesada, mas é real, porque qual que é a nossa utilidade? Para o que de fato nós contribuímos? Se eu estou olhando só para mim, se eu desprezo a vida comunitária, se eu desprezo o outro, eu trabalho contra mim mesmo e contra a própria comunidade na qual eu habito. Qual é a utilidade de se viver assim? Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Volto a dizer, este estado persiste como uma atmosfera mental em nós, até que haja despertamento e um caminho de retorno, e um recomeço, e uma busca real, sincera, contínua, diária, permanente de comunhão com Deus. E este elo é restabelecido por aquele que Deus destinou para a terra como seu guia, modelo, tutor, condutor de almas, o bom pastor, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus, o Cristo. E é restabelecendo esse elo que eu aprendo no amor de Jesus, o amor de Deus. Este é o chamamento contínuo, queridos, do qual nós não podemos nos furtar, não podemos ignorar, não devemos menosprezar. É o amor que de fato nos cura por dentro. Esses, amados, foram as nossas considerações, as nossas ponderações, em torno da sequência de versos que, volto a dizer, de forma mais detalhada, cada um deles se encontra nas postagens que fizemos ao longo desse mês de agosto de 2024. Ficando o convite para você, então, mais uma vez, pelas redes sociais, seja pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube, que você encontra a listagem de vídeos da série Romanos verso a verso. Fica o convite, portanto, para a reflexão conjunta. Aqui o nosso resumo mensal do mês de agosto, olhando para Romanos 3, entre os versos de 9 a 12. Dando sequência a esse trabalho, então, de olhar para as cartas de Paulo, em especial para a carta de Paulo aos Romanos, aqui na série Romanos verso a verso, para buscar o Evangelho de Jesus revitalizado pelo Consolador prometido, nos orientando a retomarmos a fonte, as palavras de Jesus e tudo aquilo que ele deseja nos revelar, tudo aquilo que ele deseja demonstrar a partir da presença do Consolador, para que no entendimento racional e ao mesmo tempo que cure o nosso coração, que retorne a nossa alma à sua condição original de filhos amados de Deus. Queridos, eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo os meus votos aqui de paz, de luz, de sabedoria. Que Deus nos abençoe de sempre. Até a próxima. Até breve.